Seja 1% melhor todo dia e fique 37 vezes melhor em um ano. Ouvindo assim, parece loucura, não acha? Como fazer tão pouco pode levar a um resultado tão expressivo? A matemática é a seguinte: se você conseguir ficar 1% melhor todo dia ao longo de um período grande de um ano, por exemplo, ou seja, 365 vezes 1% melhor, você vai acabar muito mais além, aproximadamente 37 vezes o que você era inicialmente. Pense o seguinte: as melhorias pessoais são como juros compostos, ou seja, você melhora 1% de um valor anterior que já estava melhorando, e assim sucessivamente. Essa é a ideia por trás do livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear, e faz muito sentido para a sua vida. Se você pensa que cada passo que você der para melhorar algo em sua vida, como juros compostos, sempre que você melhora um pouquinho, está tendo um ganho sobre o que você já construiu, e cada vez mais os resultados vão crescendo proporcionalmente. Por isso, eu tento sempre descartar o discurso de que o sucesso grandioso requer uma grande ação. Nos conselhos de grandes mentes da humanidade, é unânime que o mais importante do que a forma, a grandiosidade, a experiência e a inteligência por trás do objetivo está a constância com que você faz. Isso simplesmente é uma verdade comprovada. Você duvida? Beethoven, por exemplo, um dos maiores compositores e músicos da história da humanidade, afirmava: "Esta é a marca de um homem realmente admirável: firmeza e constância quando se vê diante de um problema." Da mesma forma, Nietzsche provocava ao pensar que não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os homens à felicidade. Na filosofia oriental e no pensamento cristão do Ocidente, a sabedoria valoriza mais a capacidade de manter-se firme no propósito, constante naquilo que se deseja, do que a expressividade, a impaciência pelo resultado. Melhorar 1% não é algo particularmente notável e nem difícil. Às vezes nem é perceptível. Mas no longo prazo, é justamente esse ganho que vai te proporcionar ser muito melhor do que você já foi em qualquer coisa que você queira. Imagine que você não goste de ler. No último ano, não leu nenhum livro, mas decidiu mudar de hábito. Você se comprometeu a ler uma página por dia, durante um ano. Vamos supor que você tenha falhado dia ou outro, mas manteve-se constante em ler pelo menos 4 páginas por semana. Em um ano, você teria lido 192 páginas a mais do que no ano anterior. Agora, acrescente as variáveis. Imagine que determinado tópico te interesse e você leia mais páginas por dia. Ou mesmo a curiosidade no livro leve você a pesquisar sobre outros assuntos. E talvez você também use esse livro em uma conversa com alguém, ou mesmo cite um pensamento dele. Percebe como pequenas gotas podem encher uma piscina se elas forem constantes ao longo do tempo. Muitas vezes, descartamos pequenas mudanças porque elas não parecem importar muito no momento. Mas imagine, se você economizar um pouco de dinheiro por 2 meses, você ainda não será milionário. Se você for à academia 3 vezes seguidos, você ainda estará fora de forma. Se você estudar qualquer idioma por 1 hora esta noite, você ainda não terá aprendido uma língua. Mas, e se você guardar R$100 desde os 18 anos até os 45 anos, com a rentabilidade média de 11% ao ano? Perceba que seu investimento seria de R$32.000 bruto. Mas os juros poderiam levar os investimentos a chegarem a R$220.000, por exemplo.
ao longo deste período. Imagine que em 27 anos, seu salário tende a aumentar. Logo, esse valor pode chegar a 1 milhão fácil, investindo em média R$ 500 por mês, devido ao tempo e à constância do seu investimento. Agora, imagine ir à academia durante um ano todo, ao menos 3 vezes por semana. Estudar um idioma por um ano, todos os dias, 15 minutos. Por isso, tenha em mente que o sucesso é o produto de hábitos diários e não de transformações únicas na vida. Se você passa a ser 1% melhor todo dia e se mantiver em uma trajetória positiva ao longo de um bom período, seus resultados irão aparecer. O pouquinho de dinheiro economizado irá se tornar uma boa grana. As idas à academia irão fazer a saúde e o corpo melhorarem, e o estudo de um idioma te fará conseguir se comunicar melhor. Mas preste atenção neste resumo de uma história real apresentada no livro Hábitos Atômicos. Uma equipe britânica de ciclismo, depois de muito tempo sem ganhar nada, nem Olimpíadas e nem o Tour de France, contratou um auxiliar chamado David Brailsford para ajudar nos processos e na preparação do treinamento. Por sua vez, David explica que todo o seu princípio vem de uma ideia de que se você desmembrar tudo o que pensa sobre andar de bicicleta e então melhorar 1%, você terá um aumento significativo quando colocar tudo junto. A partir daí, David e seu time de treinadores começaram a fazer todos os pequenos ajustes que se esperava de um time de ciclista profissional. E não parou por aí. David e sua equipe continuaram a buscar 1% de melhoria até mesmo em áreas esquecidas, onde não se espera que possa haver algum tipo de melhoria. Como por exemplo, eles testaram diferentes tipos de géis de massagem para ver qual fazia o músculo se recuperar mais rápido. Contrataram um cirurgião para ensinar o ciclista a melhor forma de lavar as suas mãos, para conduzir as chances de não pegar um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que levariam a melhor noite de sono para cada atleta. Eles até pintaram o interior do caminhão do ciclista de branco, que ajudou a detectar pequenas quantias de poeira que normalmente passariam despercebidas, mas que poderia degradar a performance das bicicletas finamente ajustadas. Enquanto essas centenas de outras pequenas melhorias se acumulavam, os resultados começaram a vir mais rápido do que se poderia imaginar. Passados 5 anos após David assumir o cargo, aconteceu o que a equipe e o país mais esperavam. A equipe de ciclismo britânico dominou os eventos de ciclismo nos Jogos Olímpicos de 2008, em Beijing, onde ganharam espetaculares 60% das medalhas de ouro disponíveis. 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, os britânicos comemoraram quando quebraram 9 recordes olímpicos, 7 recordes mundiais. Foi um efeito impressionante para o mundo todo. Ainda em 2012, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico na história a ganhar o Tour de France. Em 2013, seu colega Chris também ganhou o Tour de France e continuaria a ganhar novamente em 2015, 2016 e 2017, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. O conceito 1% melhor todos os dias nos mostra que há pequenas melhorias diárias, com o tempo, trazem mudanças impressionantes. E se é exatamente isso que você busca, verá como esse conceito pode mudar a vida. Quando você aplica esse conceito no seu dia a dia, seja para qual for seu objetivo, de imediato não verá a diferença entre fazer uma escolha 1% melhor ou 1% pior. Isso não afetará muito você hoje. Porém, com o passar do tempo, essas pequenas melhorias ou quedas se acumulam, e quando você se dá conta, percebe o quanto cresceu, o quanto evoluiu, ficou reconhecido pelos seus feitos, ou quando acabou andando para trás, ficando pior que quando começou. Tudo isso deve-se ao fato de fazer escolhas certas todos os dias. Vou dar um exemplo. Ao invés de assistir 3 episódios de sua série favorita, quando você tem um tempo livre,
tente assistir apenas um e usar o tempo restante para estudar. Ou se seu objetivo é ganhar mais energia e saúde, a cada dia vá aumentando a intensidade dos exercícios físicos e o número de alimentos saudáveis que você acrescenta na sua alimentação. Por outro lado, observe que se você, ao invés de otimizar seu dia, ao invés de assistir 3 episódios da série, você assiste 4, 5 ou até acabar a série. Você, ao invés de subir na escala de evolução, você declinará cada vez mais. E ao longo de um ano, sentirá os efeitos negativos como a dependência da dopamina, preguiça, problemas de saúde ligados ao sedentarismo. Agora que você compreendeu melhor o que é o conceito 1% melhor todos os dias, chegou a hora de colocar em prática. Veja como definir os seus objetivos de forma clara. Como montar etapas e manter a continuidade para alcançar o que deseja. Esse método requer objetivos claros. Do contrário, seria só você tentando atirar para todos os lados, certo? Então, pegue um caderno e uma caneta e anote os objetivos que são mais importantes nesse momento. Você quer ser especialista em um programa de edição de imagens? Precisa perder peso? Quer ser promovido no trabalho? Ou juntar dinheiro para fazer aquela viagem? Seja qual for o seu objetivo, anote no papel. Anotar os objetivos no papel é uma forma de dizer ao seu cérebro que aquilo é concreto, não apenas um sonho, algo que está perdido entre pensamentos aleatórios. É algo passível de se realizar. Depois de anotar seus objetivos, anote as etapas que você vai precisar colocar em prática. Você precisa se inscrever em um curso preparatório? Você precisa se matricular na academia e trocar as guloseimas da geladeira por alimentos naturais? Ou precisa abrir uma conta de investimento financeiro e cortar alguns gastos para economizar? Depois de definir tudo isso, passe para a próxima etapa. O conceito 1% melhor todos os dias necessita de continuidade. Ele é uma construção de um hábito que te levará a ter ganhos percentuais a cada dia, que somados se tornarão um grande passo ou uma grande realização. Então, para isso, distribua as etapas da construção desse hábito entre os seus dias. Vamos pegar o exemplo das aulas que você precisa assistir para um concurso, por exemplo. No primeiro dia, você pode assistir a aula de introdução para ter uma visão geral da matéria. No segundo, você pode assistir mais uma aula com os fundamentos para explorar as estruturas da matéria. No terceiro dia, que tal assistir 2 aulas, ou uma aula e meia, ou fazer de 15 a 30 minutos de exercício? Faça isso ao longo de todos os dias, até o final do seu projeto, sempre aumentando um pouco do desafio e melhorando a sua habilidade, conhecimento e técnica de 1% a cada dia. No último dia, você já estará em uma boa base da matéria, respondendo questões que nem imaginava no começo. Consegue imaginar o potencial de aprendizado ao longo de 1 ano? 3 anos? E que tal 5 anos? A formação de um hábito é um processo onde o comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. Isso significa que quanto mais você repetir uma atividade, mais a estrutura do seu cérebro muda para se tornar eficiente nessa atividade. A repetição fortalece as conexões neurais. Por isso, quando nós nos dedicamos a assistir bastante vídeos ou reels, por exemplo, em redes sociais, nós entramos em um ciclo de cada vez mais e mais e mais, quando de repente nos pegamos a qualquer momento, vasculhando o celular em busca de algo para assistir. Da mesma forma, o cérebro funciona para hábitos positivos. Quanto mais eu repetir um livro, uma leitura, por exemplo, mais o meu cérebro irá querer que eu leia. As pessoas costumam perguntar: quanto tempo demora para se construir um hábito? Mas a pergunta que elas deviam fazer é: quantas vezes preciso repetir para formar um hábito? Porque na realidade, não importa se em um período de 30 dias você assistiu a apenas 5 aulas e praticou o aprendizado 3 vezes. É a frequência que faz a diferença. Os hábitos que você tem hoje
que você repete dia após dia sem nem pensar sobre isso foram internalizados ao curso de centenas, se não milhares de repetições. Na prática, não importa quanto tempo demora para um hábito se tornar automático. O que importa é que você tome as atitudes necessárias para progredir e repita elas diariamente até se tornar algo natural. Um exemplo fenomenal disso foi Kobe Bryant. Ele aplicava um método bem semelhante a esse, de treinar constantemente por períodos cada vez maiores do que seus adversários. Com isso, ao longo de cada temporada, ele acumulava mais experiência e mais cestas do que qualquer um, porque sua continuidade e intensidade fazia com que ele atingisse números absurdos de arremesso em treinos, à medida que cada temporada ia passando. Se você chegou até aqui, espero que compreenda e aplique no seu dia a dia. Ser 1% melhor todos os dias é a nossa meta. Pois ao mudar um hábito, eu não preciso que faça coisas grandiosas ou que inicie de imediato mirabolantemente. Não. Busque pequenas mudanças diárias por um período longo em sua vida. Tenha em mente que inicialmente talvez você não perceba os resultados. Mas, se considerar ao longo do tempo, a cada passinho que você der se tornará uma longa distância. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima. Se inscreva no canal, deixamos o link na descrição do livro Hábitos Atômicos. Você pode adquirir ele clicando no nosso link e isso ajudará e muito o nosso canal. Espero que tenham gostado, deixe no comentário o que você achou. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.